Olá, boa tarde, a todos, a todas. Aqui é o Matheus Romero, da Iniciativa Mindfulness, da Casa do Horto. E nós vamos começar hoje, aqui na Iniciativa Mindfulness, uma série de encontros, de lives, para falar um pouco sobre Mindfulness, praticar um pouco juntos, juntas e compartilhar um pouco dos nossos, da nossa trajetória, dos nossos estudos. Boa tarde, Carol, bem-vinda. Então, quem vai chegando, espera um pouquinho. Hoje a gente vai iniciar essa série de lives com o Dr. Tiago Taton, de Porto Alegre. Ele é uma das pessoas que criou a iniciativa Mindfulness, um dos precursores de Mindfulness no Brasil, junto com algumas outras pessoas que estudaram isso profundamente. E aí ele vai compartilhar um pouco da trajetória dele, algumas práticas. Estou aguardando ele entrar aqui. O Thiago já está aqui. Deixa eu fazer um convite para o Thiago entrar aqui com a gente. E ele vai falar um pouquinho com a gente vai compartilhar algumas práticas. Que tipo de mindfulness praticar durante o lockdown? Então, estou convidando o Thiago aqui para ele entrar com a gente ao vivo. Boa tarde, Thiago. Matheus, tudo bem? Tudo bem? Então, eu estou conversando aqui com as pessoas e dizendo que a gente está com uma série de lives nessa iniciativa da Iniciativa Mindfulness, de compartilhar um pouco de teoria, de prática, de bate-papo, através aqui do canal da Iniciativa Mindfulness. Então, sejam bem-vindos quem está entrando, Isabela, Renato. E hoje o Thiago vai falar um pouquinho com a gente, vai compartilhar a trajetória dele. Ele foi uma das primeiras pessoas a trazer Mindfulness para o Brasil e um dos idealizadores da iniciativa Mindfulness. E, inclusive, eu até vou contar um negócio engraçado aqui, que, na verdade, eu conheço o Thiago há um bom tempo e eu praticava já meditação há muito tempo. E o Thiago começou a estudar Mindfulness, foi fazer um curso na Argentina, foi para a Inglaterra fazer o doutorado dele. E obrigado a você, Renato, por estar com a gente aqui. A gente vai compartilhar práticas, enfim, vamos falar um pouco. E aí o Thiago me convidou para conhecer Mindfulness. Aí eu falei, nossa, gente, que bobagem é essa de levar para academia meditação, sendo que é uma prática, né, contemplativa, é uma prática já que faz parte das tradições. Os cientistas querem... Isabelle dando ele só. Ô, Isabelle. Entrou uma outra pessoa aqui também que eu não sei qual é o nome, Jequivane Viana. Tem vários códigos. É. Então, e aí eu achava uma bobagem isso, e o Thiago me convidou para ir para Oxford. Eu fui lá participar de um grupo com a Tamara. Isso foi em 2014 e desde lá eu estou praticando, aprendendo, e foi uma grata surpresa na minha vida, na minha prática pessoal, a prática de Mindfulness. Karina, tudo bom? Oi, Karina. O Thiago é demais. Agora ele é demais. O Matheus é demais, né? Tem que escrever os dois são demais, não pode ser que um. Senão eu vou ficar com ciúme. Tem que escrever com os dois. Não, mas a Karina não me Joyce, conhece. bem-vinda. Oi, Joyce, bem-vinda. Então, para iniciar essa nossa série de lives, né, eu vou começar com uma prática breve de aterrissagem que chama FOFBOK, que é uma sigla que a gente usa em inglês, né, que é Foot on Floor, Bump on Chair, que nada mais é que pés no chão e bumbum na cadeira. Então, vou pedir para vocês colocarem o corpo numa posição que seja confortável. Pode ser sentada na cadeira, pode ser no chão,
Pode ser de pé, deitado, deitada, o que for mais confortável para você. Coloque o seu corpo numa posição que seja ao mesmo tempo alerta na coluna e relaxado no resto do corpo. Se você quiser deixar os olhos abertos, você escolhe um ponto no chão para fixar o olhar. Senão você pode fechar seus olhos também. Então você convida gentilmente a sua atenção a observar as sensações do seu corpo agora. Sensação da sola dos pés, do pé direito, do pé esquerdo. Sensação do bumbum na cadeira. Sensações como pressão, calor, temperatura, peso, sensação da palma da mão. Palma da mão esquerda, contato, distância entre os dedos, palma da mão direita, sensação do seu rosto. Como está seu rosto agora? Distância entre os lábios. A sua testa. E o couro cabeludo. E olha, como se fosse a primeira vez. O olhar de uma criança com curiosidade, coletando informações. E a gente vai finalizar essa breve prática de Fourth com 3 respirações. Vai devagarzinho abrindo os olhos, coletando informações externas. Eu não sei se a conexão tá boa aí, eu não sei se... Você tá me ouvindo bem, Thiago? Tá com algumas falhas, assim, mas Algumas falhas, né? tá dando um pouco. Tá cortando, eu não sei se é a internet aqui. Isso, algumas falhas. Né? Enfim, então... Você tá longe do ponto seu de Eu, Wi-Fi. Tá... eu vou chegar mais perto para ver se melhora. Então, eu fiz uma breve apresentação do Thiago, mas eu quero dizer que é um prazer, uma honra estar aqui, né, com o Thiago. E eu quero deixar o Thiago falar um pouco com vocês, com todo mundo. E é isso, Thiago, por favor, se apresente um pouco. E é isso. Então, queria agradecer a todo mundo que entrou, passou por aqui já. Essa live fica gravada. Nossa intenção depois é upar essa live, talvez, para o Facebook. Então, queria agradecer o Matheus pela apresentação, Karina, Joyce, Cláudia, Aline, Kátia, Luana, Patrícia, quem estiver aí conosco ainda online, quem já passou aí brevemente pela live. Então, o Matheus estava falando um pouco da Iniciativa Mindfulness. A Iniciativa Mindfulness foi um grupo de Mindfulness criado. Seja bem-vindo. Entrou o SLM. As pessoas usam códigos no Instagram, você nunca sabe exatamente o nome. Seja bem-vindo, SLM08. Carmélia, seja bem-vinda também. Estou contando um pouco aqui para o pessoal da Iniciativa Mindfulness, é um dos grupos pioneiros de Mindfulness no país. Mindfulness está cada vez mais popular agora, então no começo, quando a gente começou a trabalhar com Mindfulness, ninguém conhecia Mindfulness direito. E agora, ontem mesmo eu estava no carro, Matheus, curioso, ouvindo uma rádio
tendo que ir numa farmácia com a Clara Luz, com a minha filha, e teve uma prática de mindfulness no rádio, né? Seja bem-vinda, Ive. E eu achei engraçado aquilo, eu falei, nossa, entrei no carro, tá falando de mindfulness no carro, a coisa realmente ficou popular, assim, a radialista até tentou conduzir uma prática de mindfulness, né? E até pegando um gancho com isso, que eu queria falar um pouco rapidamente hoje, da gente tentar desvendar um pouco o que é mindfulness, nesse momento em que mindfulness se torna algo muito popular, né? Assim, mas ao mesmo tempo os problemas que isso pode ter com essa popularização. Seja bem-vindo aí, Tomás, também. Tomás teve num retiro com a gente. Oi, Tomás. Sempre um Ai, que prazer bom, que receber o bom, Tomás. que bom. Então, assim, a gente queria que quem tiver online, quiser mandar perguntas, a nossa principal motivação também de fazer essas lives, e amanhã vai ter de novo às 5 horas, e todos os dias agora vai ter às 17 horas, a gente vai tentar deixar a contagem regressiva ali na iniciativa, então se você não segue ainda o grupo, se você está vindo através do meu perfil, a primeira coisa que eu vou te convidar a fazer depois é seguir a iniciativa Mindfulness e na contagem regressiva ligar o lembrete lá, que aí o seu próprio Instagram vai te lembrar que a live vai começar às 17 horas, tá bom? Então a primeira coisa que eu ia te pedir para fazer seria isso, para poder aproveitar essas lives. Mas assim, o que é o mindfulness, ou de que maneira a gente pode se relacionar com o mindfulness de uma maneira que seja útil durante esse período agora de lockdown, né? Então, ainda é difícil para as pessoas saberem o que é mindfulness e como Sim. se relacionar com o mindfulness, né? Então, se você quiser perguntar qualquer coisa para nós em relação ao que, à medida que eu for falando aqui, você tiver alguma dúvida, a ideia dessa live era facilitar esse acesso nosso a vocês. Então, meus alunos de pós-graduação, os meus alunos que têm acesso ao meu WhatsApp, enfim, acabam tendo um contato maior comigo, os alunos do Matheus, as alunas dele também. Mas na live entra muita gente que não tem acesso a nós. Então, se vocês querem aproveitar esse momento para fazer perguntas, por favor escrevam, essa é a nossa grande intenção. E que possa ser algo leve, assim, de 5 até 5h40, no máximo uns 40 minutos. A gente possa fazer uma prática, como o Matheus fez aí agora, conduzir uma pequena prática, e a gente vai ter especialistas todos os dias falando sobre temas que eles dominam, relacionados a mindfulness, tá? Então hoje eu queria poder falar um pouco com vocês, assim, o que é mindfulness. E Camila, seja bem-vinda. É, Mindfulness, gente, ficou muito associado a uma coisa relacionada à meditação, né? Então, quando a gente fala mindfulness, que a gente tem que meditar. E meditação, por sua vez, está muito associada a ficar tranquilo, a ficar calmo. Eu até tenho 2 vídeos no YouTube, no meu canal, brincando com isso. Seria que mindfulness é ficar zen? É isso? Eu tenho que ficar tranquilão, ficar calmo, respira fundo, não me irritar. Será que mindfulness é isso? Ontem mesmo a moça na rádio, conduzindo a prática, eu estava falando que eu estava no carro indo para a farmácia, ela falou algo assim, traga a calma para dentro de você, abrace a calma. Eu fiquei pensando, falei, puxa, isso não é mindfulness, né? Isso não é mindfulness, assim, traga a calma, fique calmo, respira, não se irrite no trânsito. Então tem uma série de ideias equivocadas. Ô, pessoal da Parceria Humana, sejam bem-vindos. A gente está falando aqui sobre o que é mindfulness, né? E ontem eu estava ouvindo no rádio, assim, a pessoa falando, fique calma, traga calma para dentro de você. Programa de mindfulness no rádio aqui em Porto Alegre. Então, assim, primeiro, mindfulness não é necessariamente meditação. Você vai ver muitos grupos de meditação que têm práticas de mindfulness, principalmente no budismo, que foi onde foram adaptadas as práticas para o Ocidente. Mas a gente pode pensar em mindfulness como uma atitude perante a vida, uma atitude perante a existência, acima de tudo, para a gente não resumir mindfulness com meditação. Essa atitude perante a vida não é uma atitude, oi Michele, seja bem-vinda, não é uma atitude de ficar calmo. Então, uma pessoa que pratica mindfulness, ou que está praticando mindfulness, obrigado, Tomás, está falando que os vídeos são legais. Os vídeos estão lá no YouTube, escreve meu nome, Thiago Taton, YouTube, que vai sair ali um monte de vídeo, né? Obrigado pelo elogio. Mas essa atitude de mindfulness não é uma atitude assim onde a gente fica tranquilo, onde a gente não se irrita. Eu me irrito, o Matheus certamente que está aqui em cima se irrita também. Ô Matheus, para você aparece em cima também ou você está embaixo aí? Apareço em cima Então tá. também. Tá. Então assim, não é que a gente não se irrite, a gente que pratica mindfulness, e não é que o mindfulness venha necessariamente da prática de meditação, ou seja,
Nós aqui, enquanto instrutores de Mindfulness, somos pessoas que todos os dias, para praticar Mindfulness, a gente tem que sentar em posição de lótus e ficar chamando a paz interior. Mindfulness não é isso. Isso é uma visão muito mais, uma caricatura em relação a Mindfulness do que a verdade a respeito de Mindfulness. Posso falar uma coisa, Thiago, Pode, rapidinho, claro, aproveitando claro, seu claro. gancho? Então, Claro. quando eu falei no começo que eu conheci Mindfulness com o Sim. Thiago, eu tinha essa visão assim da meditação contemplativa e essa toda essa imagem, né, que a gente fica em paz e faz na máscara. Não que eu seja contra, é ótimo isso, mas foi uma Sim. coisa que me aprisionou de certa maneira também nesses comportamentos que a gente deveria ter. E ao invés de se deparar com a nossa experiência real. Então, o Mindfulness me trouxe essa possibilidade de ser mais sincero, mais verdadeiro comigo e acolher, principalmente um universo emocional que eu tentava evitar. Então, para mim, foi uma descoberta fantástica. Inclusive, foi muito rico com a minha prática pessoal. Ô, Lucas, bem-vindo. O Lucas está querendo fazer a formação também. Bem-vindo, Lucas. Legal, seja bem-vindo, Lucas. É isso que o Matheus está falando, é fundamental, né? Às vezes, o Matheus tem uma prática de meditação profunda. Eu tô vendo, coitado, que ele tá preocupado que a filha dele deve estar lá Acabou perto. de Então não se entrar. preocupem. Não, eu Não se preocupem vou. se tiver um sonzinho de bebê, não tem problema. Aqui é vida real, aqui é vida real. O Matheus tem uma filha pequenininha, bebê, né? Então, se tiver um som de bebê, não tem problema, não se assustem, né? É a Helena Flor só. O Matheus, ele tem uma prática de meditação há muitos anos, bem estabelecida, e ele continua praticando, enfim. Só que o que ele está querendo dizer, que é talvez importante, é que quando ele chegou no Mindfulness, ele tinha uma ideia da meditação unicamente contemplativa, essa ideia, de repente, mais caricata, né? Essa ideia assim, Exato, exato. de que o mindfulness seria uma coisa menor do que a meditação seria algo assim mais é, elevada, seria algo Exato, superior, né? E eu acho que o exato. que ele quis dizer que com ele encontrou o teu encontro mais sincero, mais verdadeiro com ele está querendo dizer dessa dimensão do mindfulness no dia a dia, do mindfulness enquanto uma experiência, do passar o café, do manejar os filhos, os estresses que acontecem, dessa atenção que volta para si, cuidadosa momento a momento. Isso não desmerece nem diminui a qualidade da prática meditativa, contemplativa, né? Exato. É que talvez amplie um pouco mais o alcance da meditação enquanto algo que não está reservado àquele momento, onde você senta ali e da vez a gente vai ter uma atitude devocional com o Buda ou um guru, alguma coisa assim. Traz o mindfulness para uma dimensão como eu falei, do dia a dia mesmo, dos filhos, E da não só isso família. também, né, Tiago? E também, Sim, foi para mim, foi muito rico essa possibilidade de acolher o que eu sinto, o que eu penso, de forma mais honesta e sincera. Não que a meditação contemplativa fale para você não acolher, mas ela fica num lugar meio que distante, vamos dizer. E mindfulness ajuda eu lidar um pouco com o meu corpo aqui agora, com as minhas sensações aqui agora. Então, lidar principalmente com sensações desagradáveis, vamos chamar de desagradáveis, né? sim, Que sim, sim. raiva, medo, inveja, tristeza, Porque a meditação às vezes fica naquele frustração. lugar muito assim espiritual e não entram esses elementos, está Exato, querendo dizer, né? Esses exatamente, elementos mais exatamente. mundanos, humanos, Exato. eles acabam não tendo espaço, né? Ou fica mais difícil de entender. Entendi, entendi. Só dá um oi pro pessoal aí que entrou, Joana, Silvia, Erlan? Será que é Erlan? Erlan Belo Erlan. Lima. Atentividade oficial. Então, assim, se vocês têm prática de meditação, tanto na tradição mais espiritual, religiosa ou no mindfulness, se vocês quiserem colocar comentários aqui, também é legal. Se tiverem dúvidas em relação a isso, né? Porque essa jornada que o Matheus está falando é muito interessante, essa jornada de alguém que já está há bastante tempo na prática da meditação, num contexto mais espiritual, religioso, e de repente encontra o mindfulness. Isso aconteceu com a Letícia também, Matheus, não sei se você lembra, que é a minha Verdade. esposa, né? Ela também vem da prática mais espiritual, seja bem-vindo, Clóvis, da prática mais espiritual religiosa, e quando ela encontra o mindfulness, ela também tem um primeiro reação assim meio de desconfiança, né? Meio de o que é esse pessoal aí, tipo, meditando aí, sentindo a respiração, sentindo o pé no chão, né? Parece uma meditação menos profunda a ideia que tem, né?
Exatamente. Mas ela talvez não tenha a profundidade da dimensão espiritual, mas ela traz a profundidade da dimensão mundana, que é muito profunda também. Oi, Clarice, tudo bem? Papai! Ah, viu? Aquela ali é a Helena Flora, aquela que apareceu. Por isso que eu falei que de vez em quando vai aparecer. Ela tá querendo papai. É, Jaque ou Jack, acho que é Jaque, acho que é uma moça isso, né? Deve ser já. Jaqueline, entrou aí. Seja bem-vindo. A Helena Flor ficou um pouco brava que teve que ser arrancada do papai ali pela mamãe. Mas então, assim, o mindfulness espiritual religioso, ele tem esses benefícios, digamos, que são únicos, que são religiosos, né? Mas o mindfulness, vamos dizer, que não é o espiritual religioso, esse mindfulness do dia a dia, ele tem esses benefícios de poder trazer, talvez com um pouco mais de abertura, essas coisas a respeito dos nossos defeitos, dos nossos estresses, das nossas ansiedades, né? Para dentro da prática, de uma maneira assim direta, né? E até, Matheus, isso tem relação com essa ideia do tema que eu queria falar hoje, que era que tipo de prática, que tipo de mindfulness praticar, né? Que mindfulness a gente pratica nesse momento que a gente está tentando fazer, todo mundo, o máximo que pode, o confinamento. Já apareceu a Helena Flor aqui, já gritou o papai, tadinha. Tô Ô, brincando que a minha Thiago, esposa eu, apareceu aqui que, também, aí eu falei... eu Oi. queria aproveitar o gancho aqui, que, Sim. só para dizer que tem em torno de 100 definições de mindfulness, e Uhum. por isso também tem muita discussão, debate sobre isso. E como você falou que é mindfulness, se você pode falar para quem está escutando a gente qual que é a definição que a gente trabalha, que é mais do Kabat-Zinn, e da Tamara também, que é uma definição muito precisa e É, interessante. sim, existem academicamente um monte de definição de mindfulness. A gente usa uma definição muito que é da professora Tamara Russell, que é a capacidade da gente estar mais presente, da gente estar escolhendo mais, ou seja, estarmos menos reativos no dia a dia. Pensa isso no seu dia a dia. Só dar um oi pro pessoal. Letícia, parece que entrou aí também. Raquel. Raquel, Raquel. isso mesmo. Isso. Então, assim, mindfulness é poder estar um pouco mais presente, um pouco mais escolhendo no dia a dia, ou seja, menos reativo e um pouco mais gentil conosco mesmo. Então, consequentemente, a gente usa a imagem de uma Gangorra. gangorra, ou seja, se eu estou mais presente, eu estou menos distraído. Se eu estou escolhendo mais, eu estou menos reativo. E se eu estou mais gentil, eu estou me julgando menos. Então a gente coloca esses três elementos como uma definição de mindfulness. E a gente tem exercícios para desenvolver esse estado. Né? No mindfulness, a gente coloca então ateliê da paz, seja bem-vindo ou bem-vinda. Você não tem gênero, então seja bem-vindo, bem-vinda. Iracema, A a, Evelyn. a, a Evelyn. A Evelyn A na Evelyn está na formação. Seja formação bem-vinda, também. Oi, Evelyn. Evelyn. Seja bem-vinda. Evelyn, a gente está falando aqui sobre que tipo de mindfulness praticar nesse tempo de quarentena, digamos assim. Então, assim, existem práticas, Matheus, para você conseguir ampliar o tempo que você passa nesse estado, mais presente, escolhendo, mais gentil. Existe uma série de práticas de mindfulness para a gente aumentar o tempo que a gente fica aqui e diminuir o tempo que a gente fica aqui. Agora é importante lembrar que mindfulness não é uma coisa que vai te manter sempre aqui em cima. Na verdade, a gente passa a maior parte do tempo aqui embaixo, né? A gente passa a Claro. maior parte do tempo distraído, a gente passa a maior parte do tempo perdido, ansioso, a nossa mente de macaco pulando para lá e para cá, desatento aos nossos processos corporais, né? Desatento ao que está sentindo dentro do corpo. Sandra, candidata à formação. Em Ah, breve a gente se Sandra, vê. eu tô falando com a Sandra. Eu tô falando com a Esse Sandra aqui no lockdown, WhatsApp. Sandra. A gente já vai se encontrar na formação assim que a gente passar por esse período difícil. Mas, Sandra, eu tô falando agora sobre coisas que tu vai ver na formação. Tanto o conceito de mindfulness, como o que fazer. E aí, Matheus, nesse o que fazer é interessante, porque se você baixar um aplicativo de mindfulness, ou se você vai procurar sobre mindfulness na internet, uma das primeiras coisas que vão aparecer são os exercícios, por exemplo, de atenção plena na respiração, tá? Então, assim, se alguém for te ensinar mindfulness, provavelmente vai te ensinar a partir dessa ideia de prestar atenção na respiração e quando você se distrair, porque você vai se distrair por causa da sua mente de macaco, você trazer sua atenção de volta. Então, o mindfulness associado diretamente ao treino atencional. Tá errado? Não, não tá errado. Porém, o que acontece? Camila, seja bem-vinda.
o que acontece? Camila, a gente está falando sobre que práticas fazer nesse momento de lockdown. Será que nesse momento, vamos supor que eu estou passando por essa quarentena agora, como grande parte de vocês, sem poder sair muito de casa, né? Então, olha só como o dia tá bonito lá fora. Vai aparecer um pedacinho da minha esposa também, ali, da Letícia. Mas tá um dia, não vai dar para vocês verem, eu acho, pela claridade, mas tá um dia lindo, azul lá fora, né? Tem feito dias muito bonitos aqui em Porto Alegre. Porém, a gente tem tentado evitar, a gente fica em casa, tem um convívio o tempo todo com a família. Às vezes isso gera dificuldades, como gera coisas boas também. Às vezes é difícil. Oi, Jaque. Oi, Valéria, sejam O Clóvis, bem-vindas. Clóvis fez um comentário aí sobre a importância das práticas compassivas, Ah, sim, acho que seria bem oportuna as práticas para relacionadas essas a horas. atitudes atencionais compassivas. Claro, claro. E Clóvis, atitudes principalmente, quando a gente fala compassivas, autocompassivas também, ou seja, porque não tem compaixão possível sem autocompaixão. Quase que uma condição sine qua non para que a compaixão genuína brote é o ato de autocompaixão. E autocompaixão é autocuidado. Autocompaixão é autocuidado. Então, eu estava falando que às vezes vão ensinar mindfulness para alguém, ensinando atenção plena na respiração. Só que será que a sua mente estiver a mil? Se estiver passando pelo todo mundo lavando louça, tendo que cuidar da casa todo dia, os medos relativos à doença, o que vai ser, o futuro, quando que vai acabar, os filhos em casa. A Nesse preocupação momento, gente, financeira, né? Tem muita gente com preocupação preocupação financeira financeira, agora. exatamente, os autônomos, né, os profissionais estão tendo salários cortados. Então, assim, a gente vivendo um período de grande estresse, que a gente chama no modelo neurocognitivo, usando o modelo do Sr. Paul Gilbert, de um vermelho, sinal vermelho, assim, piscando assim o vermelho, assim, o estresse, o medo, essas coisas. Então, a Camila botou nossa cabeça anda a mil, né? Sim, a cabeça anda a mil. Fora, Matheus, WhatsApp, notícia o tempo inteiro. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aconteceu aquela solinha de frente na psiquiatria. Pô, meus parabéns. Merece nosso todo respeito aqui. Um beijo e força para você. Se você tá na linha de frente, se cuida. Aí em Brasília, que eu sei que a situação também não tá muito fácil, né? Então, Camila, obrigado por estar aqui, parabéns. Vou tentar então até te falar um pouco dessa prática com você, que é profissional de saúde, mas para todo mundo que está na live, de você conseguir, mais do que fazer o treino atencional nesse momento, fazer pequenos momentos de autocuidado. Tá difícil da gente se conectar com a nossa dor nesse momento, principalmente quem não tem nenhum treino de meditação ou de estabilidade atencional. É difícil e delicado a gente pedir para as pessoas se debruçarem em cima da dor delas. Se você já tem prática de meditação ou você já está um tempo nessa caminhada, tudo bem. Mas se você ainda não aprendeu mindfulness, nunca fez um grupo, eu vou te falar, eu vou te convidar a fazer pequenas coisas que nós descobrimos com o mindfulness nesses momentos difíceis. Basicamente, o que eu queria te convidar a fazer, eu vou te convidar a fazer agora comigo. Então você que está aí me escutando, o Matheus também, quem estiver me escutando. Olha só, vocês estão aí me ouvindo, me vendo, e eu queria convidar vocês simplesmente para tentarem só escutar a minha voz. Primeiro, sentarem onde vocês estiverem o mais relaxados possíveis, tá? Agora, enquanto vocês me escutem, e tentando sentar relaxadamente e, se possível, fechar os olhos. Então, aonde você estiver aí, feche os olhos. Feche os olhos um pouquinho. Tenta relaxar um pouquinho o corpo. Fechar os olhos. Relaxa o corpo, dentro do possível. Presta atenção só na minha voz. E tenta fazer 3 respirações mais lentas, longas e profundas. Se quiser fazer junto comigo, você pode, ó. Inspira profundamente. E expira, sem pressa. Mais 2 vezes, vamos lá. Solta.
Inspira profundamente. Solta, solta, solta. E ao final agora, se quiser fazer uns movimentos com o pescoço, uns alongamentos, movimentos circulares, laterais, alongar um pouquinho os ombros também. Solta o corpo, abre os olhos, traz a atenção de volta para a tela. Presta atenção em mim. Nós ficamos aí 1 minuto e meio, 1 minuto, 2 minutos no máximo, não chegou a isso, onde nós fizemos uma diminuição de acesso ao estímulo sensorial, fechando os olhos, uma diminuição da atividade corporal, sentando relaxados, e uma respiração para tentar induzir uma resposta de relaxamento. Isso é mindfulness? Não. Isso não é mindfulness exatamente. Mindfulness é o ato de parar. Então, para quem já pratica mindfulness, você pode parar e tentar observar um pouco mais como é que as coisas estão. Mas se você já está no vermelho, se você já está em sofrimento, a pausa que eu te convido a fazer é simplesmente para diminuir o acesso. Para diminuir o acesso de estímulo e para poder soltar de fato, produzir uma resposta de relaxamento. Então, Thiago, nesse momento... Oi? olha, rapidinho aqui, só para compartilhar com as pessoas que o Thiago está Isso. falando. Então, a gente tem aqui o sistema de regulação emocional do professor Paul Gilbert e o modo de funcionamento da mente, mais ou menos, né? Que é o sistema azul, o sistema de aprendizagem, que está relacionado, né, com querer, buscar, tarefas, o sistema de ameaça, que é o vermelho, e cada um tem um hormônio relacionado também. E o sistema de Isso. suavização, que é o verde. Só A para quem gente, nunca a ouviu gente, falar, né, a do gente Paul usa esse Gilbert. modelo teórico, A gente usa esse modelo teórico. Essa prática que eu fiz agora é muito mais uma prática de ativar aquele sistema verde que o Matheus mostrou ali, de ativação do verde, para você que ainda não tem um treinamento em mindfulness e está passando por esse período de lockdown, onde a gente fica quase que 24 horas emendando um estímulo no outro, e não cria um espaço para que o nosso sistema de suavização, aquele verde que o Matheus mostrou, possa fazer o seu papel imunológico, de autocuidado, de autorregulação. Porém, esse exercício que eu fiz agora, que eu te convido a fazer pelo menos 3 vezes ao dia, soltar o corpo um pouco, fecha os olhos, sem celular, sem TV, sem nada, no máximo uma música baixa no fundo, gostosa, e 3 respirações lentas, longas e profundas, pelo menos 3 vezes ao dia, para ajudar o seu sistema de suavização, que já está pronto no seu cérebro, a entrar em ação. A gente que pratica mindfulness há mais tempo, às vezes a gente explora o que acontece dentro do vermelho. A gente não faz diretamente essa passagem para o verde. Mas se você ainda não pratica mindfulness, hoje, nesse momento, e você percebe que a quarentena está te trazendo estresse, eu te convido a ir na direção dessas práticas que vão ligar novamente o seu sistema de suavização. A Jaque até escreveu ali uma pausa na hora de lavar a louça, né? Sim, pausas, pelo menos 3 vezes ao dia, e pausas com a intenção de autocuidado. O Clóvis tinha escrito: a transitoriedade dos eventos, né, podem ter a nossa atenção. Claro, Clóvis, mas para isso a gente precisa ter algum treino de estabilidade atencional, até para perceber essa transitoriedade. A maioria das pessoas, às vezes estão entrando na live, não praticaram mindfulness ainda, não tem um treinamento. Então, por isso que eu tenho orientado elas para a prática de mindfulness nesse momento, não ir tanto na direção do treino atencional, a não ser que você esteja bem, que você esteja passando por um momento, que esteja sendo tranquilo para você esse momento. Aí você faz o treinamento atencional porque ele tem muitos benefícios. Mas se você percebe que está sendo desafiador, que você está tendo dificuldade de desligar no dia a dia, é uma notícia atrás da outra, WhatsApp, dinheiro, preocupação, inclui esses momentos e esses eventos de autocuidado explícitos no seu dia a dia. Durante o banho, durante o café,
A Jaque brincou na hora de lavar a louça. Sim, aproveita às vezes a lavar a louça. Você tá vendo a live lavando a louça, né? Eu vejo muita live lavando louça também. Só que em algumas lives você vê lavando louça. Outras, desliga a live, respira fundo, sente a água nas mãos, sente o sabonete, sente o prato, percebe as cores, tenta trazer uma noção de presença simplesmente. Em algumas, outras você aproveita para ver live, né? Então assim, que prática fazer nesse momento de lockdown? Eu te diria, práticas de autocuidado. Oi, Matheus. O Clóvis está falando aqui que ele acha que os movimentos mindful seriam bem interessantes, uma vez que as pessoas devem estar com limitações físicas. E é muito interessante esse comentário do Clóvis, porque inclusive o modelo neurocognitivo, tem muito o corpo como uma das principais âncoras, né, de atenção. Sim. Então, se você quiser falar um pouco também da possibilidade de ter o movimento como prática. Isso, a gente tem alguns movimentos clássicos que eu falei agora no modelo neurocognitivo, que são como se fossem assim, pílulas mágicas imediatas para trazer um exemplo ou trazer o verde no corpo facilmente. Oi, Renata, bem-vindo. Que são os movimentos de pescoço, tá? São esses movimentos que a gente fala de deitar a cabeça em cima do ombro, ou pescoço esquerda-direita, ou pêndulo, que é esse movimento de pêndulo, e o rolamento de ombros, né? Que é o shoulder rolls, que é esse movimento de alongamento com os ombros nas duas direções, para trás e para frente. A gente usa esses movimentos nessa região, nessa janela, cabeça, ombros, pescoço, porque a gente traz muita atenção, muito vermelho para essa região, sem perceber, principalmente pelo uso de tecnologia. Claro que, por exemplo, a professora Tamara, que está num nível super avançado de prática, ela usa movimentos mais complexos. Hoje de manhã, a Letícia, minha esposa, estava falando de um movimento que a gente usa no BMT, que se chama Going Big, um movimento inspirado no Tai Chi, que é um movimento de acolher e abrir para as dificuldades. Então, o Matheus falou sobre os movimentos que a gente usa no modelo neurocognitivo. Esse está sendo um momento realmente para a gente trazer atenção plena aos movimentos. Na live ontem, né, Matheus? Sim. Os alunos, alguém falou da atenção plena ao movimento pelo cuidado de botar a mão no rosto, de tocar as coisas quando eventualmente você tem que sair na rua. Clóvis, você está no caminho certo. Esse aí é o caminho. Se você ainda não conhece o modelo neurocognitivo, entra lá na Casa do Horto, na Iniciativa Mindfulness, que você vai curtir. Oi, Dalva. Dalva entrou aqui. Dalva é colega nossa aqui. Inclusive, Thiago, para aproveitar para dizer que você vai começar um grupo online daqui a pouco. Então, Clóvis, você está convidado a entrar em contato com a gente, se quiser conhecer o modelo. Serão 8 encontros. Dia 13 agora de abril, eu estou começando um grupo online de Mindfulness. Tem poucas vagas. Hoje, teve muita inscrição hoje, né? E eu quero manter uma qualidade no grupo, então eu não vou fazer muito grande, tá? Ilse, seja bem-vinda, Ilse, entrou aí também. Se você tiver interesse, vai lá no meu perfil, tem as informações sobre o grupo, me manda um direct. Aliás, aproveitando aqui que o Clóvis está falando bastante aí... Diana entrou, oi Diana. Então, gente, se sente à vontade, por favor, para fazer perguntas, a gente aproveitar ao máximo o Thiago aqui. O Thiago tem muito conhecimento, muita estrada. Deu para perceber que você é instrutor, Clóvis, mas se você quiser conhecer o modelo neurocognitivo, fala com a gente aqui, com o Thiago, para conhecer essa outra abordagem. No Uruguai, pertinho aqui, nós estamos pertinho, eu estou aqui no Rio Grande do Sul, que é mais ou menos Uruguai, né? Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina, mais ou menos a mesma coisa. Tá cheio de instrutor. Camila também é instrutora, legal. Renata, você perguntou como você faz para participar do grupo? Entra no meu Instagram, Thiago Taton Mindfulness, você vai ver a propaganda do grupo lá tem o meu contato de WhatsApp, você consegue falar direto comigo, tá? Então assim, o Clóvis, a Jaque... O que você fala, Matheus? A Jaque está falando que fica neurótica com o movimento mindfulness, movimento quando o marido dela sai para o mercado. Então acho que ela fica fazendo movimentos, é isso, Jaque? A Camila também está falando que ela é instrutora. Sim. Obrigado você, Clóvis. Fica com a gente. Essa semana a gente vai ter diversas lives com diferentes especialistas e vai ser um prazer a presença aqui e os seus comentários, suas perguntas serão bem-vindas. Eu acho que... O que está previsto para amanhã, Matheus? É a Clarissa que vai estar amanhã? Espera aí que eu já vou abrir aqui.
Acho que a Clarice é com a Dani, eu acho, né? Eu acho Se que é não a me Clarice e a engano. Dani, exatamente, a Clarice e a Dani. A Dani vai estar como host da iniciativa? Exatamente. Oi, Peraí, deixa eu pegar Cristiano, aqui. Aida, sejam bem-vindos. Então, assim, a gente vai ter todos os dias às 17 horas. A Jaque falou que fica dando instrução para ele prestar atenção nos movimentos quando ele sai. Ah, Manda ele ele. pro grupo de Mindfulness. Manda ele Olha pro aqui, grupo de ó. Mindfulness. Amanhã, Clarissa e a Dani, a gente vai falar preocupação. Ah, não, a Dani vai falar, a Dani é A PhD Clarissa vai também, entrar como host especialista, do. especialista em Mindful Eating. A Dani vai compartilhar com a gente essa preocupação com comida e o corpo. A Gente, Dani é amanhã a Dani maravilhosa, Araújo é uma cinco das horas também. principais instrutoras de Mindful Eating no Brasil. Ela é uma das Maravilhosa. mais experientes, tem pós-doutorado em antropologia. Ela é feríssima. Olha a Vivi! Ei, Oi, Vivi. Vivi, instrutora de Mindfulness também do BMT no Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Vivi. Beijo, querida. O Clóvis fez um comentário aqui, legal esse movimento da sanga de mindfulness. Sanga é até uma palavra da tradição, né? Isso. Pra quem não sabe, é legal mesmo. E a gente, né, eu conversando com o Thiago, a gente achou que era oportuno compartilhar um pouco do que a gente já aprendeu por aí, para de alguma maneira se colocar à disposição, né, de compartilhar esse conhecimento, práticas. Beijo, Vivi. Isso, assim, o principal, Matheus, é seguir a iniciativa Mindfulness lá, porque a gente vai botar a contagem regressiva no Stories e o próprio Instagram consegue te lembrar. Você clica na contagem regressiva, ele te lembra que a gente vai estar entrando ao vivo. Então, assim, amanhã a Dani é imperdível. Se você tem interesse em Mindful Eating ou conhece pessoas que têm interesse em Mindful Eating, não perde a Dani Araújo falando. Ela, se não me engano, até uma das diretoras lá do Centro Brasileiro de Mindful Eating atualmente, Se eu não dos me engano, maiores ela é mesmo. especialistas do Brasil. Então, assim, é uma oportunidade única de poder estar ouvindo grande. O Matheus vai estar falando num dia desses também. Vai Quinta-feira. estar outra pessoa na quinta. Vai estar o Matheus falando. Vai ter outra pessoa como host da iniciativa Mindfulness. Mas eu queria, Matheus, a gente tem que ir finalizando, já são. Não, a gente tem Já. mais uns 15 minutos ainda para aproveitar com você aí, para aproveitar seus Já? Eu achei que a conhecimentos. gente ia até 5h40. Eu achei que a gente ia até 5h40. Bom, mas assim, ó, quem tiver uma curiosidade técnica maior nessas questões relacionadas ao Mindfulness, vale dizer que a minha tese de doutorado está disponível na internet, né? Foi feita na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem uma limitação apenas, que ela foi escrita em inglês. Então, infelizmente, apenas para pessoas que conseguem ler inglês. Mas se você colocar Tiago Taton, Mindfulness e Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é o FRGS, né? Aqui eles falam URGS, né? Vai aparecer muito provavelmente a minha tese gratuita, onde eu vou explorar essa coisa toda dos conceitos relacionados a Mindfulness, um pouco do que a gente falou, Matheus, dos limites entre religião e não religião em Mindfulness, entre secularidade, né? Então, assim, também é um trabalho meu que está disponível, um trabalho grande que eu fiz ao longo do meu doutorado, gratuito, para toda a população poder ter acesso, né? A Maravilha. principal mensagem que eu queria ter deixado aqui hoje era essa mensagem de que talvez nesse momento as práticas mais tradicionais de mindfulness, essas práticas relacionadas ao treino atencional, talvez para as pessoas que estão em sofrimento não sejam a primeira opção. O que eu gostaria Diana, tá online, cara, tá lá, tá só mandar brasa. Você que ama escrever, vai. Eu fui da banca de doutorado da Diana, que fez um trabalho maravilhoso também da escrita da atenção plena. Ah, é Realmente vai. viu? A Diana tem esse Da perfil aí, o formação? Teatro da Mente, Teatro da Mente, Diana, que legal. Diana de A Diana Holanda, está na gente boa formação demais. também. Gente boa demais. Vale a pena seguir ela, você que tem interesse aí em escrita com atenção plena. É um show, assim, o Instagram dela é quase que é performático, assim, porque ela é artista, né? Você vai achar a tese lá, tá em inglês, chama Mindfulness Boundaries Between Religion and Science. Fronteiras entre ciência e religião. Esse é o nome da minha tese. Mas a mensagem que eu queria deixar, pessoal, é: se cuidem, incluam, se você ainda não fez um grupo de Mindfulness, não tem treinamento de Mindfulness, inclua na sua perspectiva alguma ação de autocuidado. Inclua pelo menos 3 vezes ao dia, e o que eu estou chamando de ação de autocuidado aqui é diminuição de estímulo.
Diminuição de estímulos. Ah, fez a formação no CPM, com os Que nossos legal. amigos lá. Grande Sussumo, Marcelo Oliveira, Sunshine, meu colega, Vivian. O Sussumo. Sussumo, que é formado no modelo neurocognitivo, que é nosso amigaço, Márcio Sumirayama. Que bom que eles estão sempre falando da gente. A gente também admira muito o trabalho deles, né, do pessoal do CPM. Que bom que você fez a formação com eles, Clóvis. Eu fico feliz. Tá bom, galera? Assim, a minha mensagem mesmo era essa mensagem de incluam momentos de autocuidado com diminuição de estímulo e usem a respiração ao seu favor. Tem saído mais e mais e mais pesquisas a respeito da importância da respiração como indutora de resposta de relaxamento. Tá? Cada vez mais tem saído pesquisas a respeito disso. Então, nesse momento, nossa, entrou bastante gente. Entrou Luiz Gustavo na psicoterapia, Pois é, Gustavo Thiago. Tessaro, Laura, entrou um monte de gente. Se vocês quiserem fazer pergunta, bom, vale avisar que a gente vai tentar colocar no YouTube, né? A gente vai tentar colocar live, ela vai ficar 24 horas no Instagram, mas também depois ela vai ficar por tempo infinito, até quando a Google existir, no YouTube, para quem está entrando no final agora, né? Ó, gente, só lembrando mais uma vez o que o Thiago está falando, tá? Então, o verde, sistema de suavização, manejar estresse, tem a ver com proteção, segurança, cuidado, contentamento, tá bom? Então, é Isso. essa a dica que o Thiago está deixando principal. Se a gente É, se, esse se verdinho aí que o percebe, Matheus tá mostrando, esse aqui, verdinho, ó. esse sistema de suavização, é algo que já existe no seu cérebro, porém a gente não ativa ele. Por a gente ficar, bota no vermelho aí agora o Então, zoom se aí, você se por a gente percebe ficar muito no muito no vermelho, vermelho, é, principalmente nesse momento, né? sim, ó, o Detectando aí muita vermelho é, ansiedade, raiva, né, adrenalina, cortisol. Ó, vai um pouquinho, que é o que o Thiago vai está pro verde, que a convidando. carinha do verde é mais, é uma Pô. carinha mais suave, é uma carinha de contentamento. Então, assim, o nosso cérebro ele já tem as substâncias e as redes prontas para acionar esse verde. Porém, como a gente fica no vermelho ali presos, principalmente na situação de quarentena, e fazendo as nossas atividades no azul do dia a dia aqui, tem que trabalhar remotamente, cuidar da casa, cuidar dos filhos, e aí vira mais vermelho, a gente acaba esquecendo dessa dimensão. Quem é instrutor de mindfulness, instrutor, ou quem pratica bastante tempo, consegue olhar um pouco mais para esse vermelho, lidar melhor com esse vermelho. Porém, quem não tem muita prática de meditação, quem não tem muita prática de mindfulness, a gente não recomenda ficar muito dentro do vermelho nesse momento, porque pode ser que você não saiba o que fazer nesse lugar. Pode ser insustentável, né, Thiago? Insustentável. E outra coisa, a gente acaba buscando, Matheus, muito desse verdinho em coisas, todos nós, eu me incluo, você aqui, Matheus, que está em cima de mim também, Claro, a claro. gente acaba buscando esses verdinhos em coisas. Hoje estou de quase vinho. O que significa isso? Que ela está tomando vinho? É isso? Ah, vinho! De tão vermelho que ela está, agora eu Ah, entendi. Ela é. está vinho. Então, se você tiver vinho de tão vermelho que você perceber que você está, o que a gente fala? Nesses momentos, em geral, o que a gente faz? A gente vai comer aquele chocolate escondido, né? Aí a gente vai entrar em comportamentos que trazem bem-estar pra gente. Todos nós fazemos isso. Come aquela barra inteira de chocolate, que era para comer só um pedacinho. Todos nós fazemos isso. Só que no final, o que a gente sente? A gente sente mais culpa. Aí a gente volta pro vermelho, né? A gente se sente culpado, a gente se sente fracassado, a gente sente uma vergonha. Ah, meu Deus, que vergonha, olha eu gordo desse jeito, comendo chocolate. Aí a gente pega o chicote, bate o chicotinho na gente. Então, assim, a gente tem que olhar para quando a gente está nesse vermelhão, quando a gente está sofrendo, e a gente faz esses comportamentos para tentar achar o verdinho, achar bem-estar, muitas vezes a gente cai no vermelho novamente. Será que, além desses verdes que nos derrubam no vermelho, tem outros comportamentos que possam te trazer bem-estar e que não tenham esse backdraft, que tem esse rebote para dentro do vermelho? Sei lá, e quando você percebe a sua mente indo na direção daquela barra de chocolate, e você pode ir beber uma água, ou pode fazer uma caminhada, ou pode fazer um exercício, ou pode ler um livro e tentar usar um outro comportamento, ou se você já comeu a barra de chocolate, larga o chicote. Não adianta nada você se punir, se você se percebe punindo. A Ana escreveu, minha Nutella acabou. Ontem você estava comendo um pote de Nutella, né, Ana?
Olha, se deixar Nutella aqui em casa também, as duas estão aqui, minha esposa e minha filha. Dura também, dura também um dia. Tá perguntando, Ateliê da Paz. É a Sandra. A Sandra, o que seria trabalhar no vermelho? Identificar as emoções e trabalhar na ação diante dessa emoção e não ser reativo? Exatamente, Sandra. Quando você já tem alguma prática de estabilidade atencional ou de treino meditativo, de mindfulness, a gente, na verdade, esse é o trabalho mais importante e mais profundo que tem que ser feito. A gente tenta olhar que reatividades emergem desse vermelho. Ou seja, quando eu estou em sofrimento, seja físico, mental, às vezes tudo ao mesmo tempo, que padrões de reação eu tenho a partir do sofrimento, do incômodo ou da dor, tá? Para que eu possa entender o que dessas ações é mera reatividade que, na verdade, vai me manter dentro do vermelho. Então é como se fosse uma fuga imediata, porque isso aqui incomoda. E a gente tenta olhar com carinho para esse vermelho, olhar com carinho para esse sofrimento e para esses padrões de reatividade, de modo a não sermos tão reativos. Diminuir essa reatividade, ter escolhas de novos comportamentos que no final não nos derrubem de volta para o vermelho de novo. Mas como eu falei, para muitas pessoas que não têm o treinamento meditativo ou atencional, elas não conseguem. É insustentável ficar dentro do vermelho. Então a única coisa que resta para essas pessoas é o pote de Nutella. E é por isso que eu falei de você incluir momentos onde você possa fechar os olhos, onde você possa respirar, onde você possa ficar, igual a Letícia está ali, ó, um pouquinho com a sua filha, dar um beijinho, aconchegar um pouquinho, fazer um carinho, né? Poder encontrar outros momentos ou outras situações que não sejam a única reação possível. Então, o que a gente aprendeu é que quando a dor aparece, a gangorra, esses dias só lembro da Tamara falando da gangorra. A gangorra, exatamente, a gente quer estar mais presente, é o que eu falei agora, menos reativos, né? E escolhendo mais, tendo maior capacidade de escolha. É isso que a gente quer desenvolver no final, no Mindfulness. E não um mero padrão de reatividade. Perfeito. Matheus, está comigo aí? Estou aqui. Tiago, o Clóvis agradeceu pelas informações e dicas. A gente que agradece sua presença, Clóvis, suas perguntas, suas participações. E eu acho que o que o Tiago trouxe aqui é muito fundamental, né? Porque talvez na nossa cultura ou a forma como a gente se desenvolve, a gente tem um apego por esses verdes e uma aversão aos vermelhos. Mas a gente quer tentar olhar com a mesma qualidade para as duas coisas, para ambas as experiências. Mas talvez, principalmente porque a gente é humano e a gente quer evitar dor, seja mais difícil lidar com os vermelhos. E por isso esse convite do Tiago também. Será que é possível pequenas gotas de verde para aumentar essa capacidade de olhar com a mesma, né, qualidade para o vermelho, sem se identificar, sem grudar? Mas não é fácil, gente. A gente não é fácil. Eu já medito há muitos anos, pratico mindfulness bastante tempo e ainda que estou reagindo, estou julgando, estou me chicoteando. Matheus, por isso que eu falei que a pessoa na rádio, lá quando ela falou, traga, venha paz interior, venha, me recheie de paz. Isso não é mindfulness. Eu quero também, eu quero. Eu quero esse recheio. Não é mindfulness, não é você, ai, tô aqui em paz. Aí alguém me xinga, me esbofeteia, eu falo, obrigado, meu irmão, namaskar. Não é, mindfulness não é isso, é uma caricatura, né? Então, assim, mindfulness é algo desafiador, mas nesse momento de lockdown, de quarentena, como o mindfulness é desafiador, é um trabalho intenso que a gente faz dentro do vermelho, eu tenho que falar assim, tenta pelo menos um pouquinho, tenta trazer algumas gotas para você acordar essa região do teu cérebro e dizer assim, opa, é possível o autocuidado, existe um autocuidado possível, seja respirando, seja fazendo uma massagem, fazendo um exercício de automassagem, fazendo uma pequena yoga. Mindfulness não é um ponto final, mas o início, exatamente. Exato. E também, Tiago, esse convite, né, que eu acho fundamental e relevante para a gente voltar a habitar o próprio corpo, né? Habitar o corpo de uma maneira gentil, com aceitação, e é um bom início, pelo menos com esse pouquinho de verde,
tá aqui, o pé tá no chão, o bumbum tá na cadeira. Talvez se ficou um pouco desconfortável demais, será que é possível fazer algo? E aí começar a ampliar essa possibilidade de olhar para a nossa experiência como um todo, sem gostar mais de uma e evitar totalmente a outra, né? Perfeito. Então é isso, Thiago. Você quer falar mais uma última coisa, um último recado para todo mundo? Não, queria só agradecer mesmo, lembrar as pessoas para seguirem a iniciativa, para poder, senão você não consegue ver que a live começou. Evelyn, obrigado, é um prazer. Obrigado a você também, Evelyn, Quem está querido. entrando agora ao final, lembra, isso vai ficar disponível no Stories da iniciativa por 24 horas, Thiago vai tá? tentar colocar no YouTube E vai também, vamos ver tentar se vai dar upar no certo. YouTube também, tá? Vai tentar colocar lá, tentar gravar isso aqui para ficar para sempre. E amanhã tem mais. Amanhã tem sobre Mindful Eating em relação com o corpo Com a e Dani uma comida. Queria Araújo. agradecer vocês, né? Se você entrou pela iniciativa, não me segue ainda, me segue lá. Segue o Matheus Romero também, segue a Casa do Horto, a iniciativa Mindfulness, que são os projetos que estão apoiando essas lives. E amanhã tem mais. Queria agradecer mesmo, te agradecer, Matheus. Boa sorte, provavelmente agora tu vai cuidar aí da tua pequenininha, ficar com a sua esposa. Eu também tô com a pequenininha aqui e vou Exatamente. ficar um pouquinho com a Letícia. Então, obrigado, Obrigado. gente. Obrigado, Sandra, Clóvis, Ana Marta, que entrou, Obrigado a todo mundo todo que mundo que entrou, as ficou online perguntas, aí, que entrou e obrigado. saiu. E é isso, acompanha a gente aqui. Obrigado, Tiago. É um prazer enorme acompanhar o trabalho do Tiago, trabalhar junto com o Tiago. A gente desenvolve uma série de coisas juntos também. Retiros, tem a formação, os grupos. Já acompanhei vários grupos do Tiago. É sempre um prazer, um aprendizado. E é isso, obrigado. E, gente, um beijo grande. Até já. Fica com a gente aqui Até amanhã. na. Amanhã às Até 17 já. Até horas, a amanhã. iniciativa Mindfulness está de volta. Tchau, tchau, gente. Tchau, Tchau, gente. Tchau, Renato. Matheus. Valeu, Tiago. Obrigado. Até já. Valeu.